Oi, gente, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai falar sobre China, que é um assunto bem recorrente nos dias de hoje, um assunto polêmico. A gente vai tratar a geografia física, humana e econômica. Começando pelas características gerais da China. A China ela possui o terceiro maior território do mundo. Primeiro é a Rússia, segundo o Canadá, então em terceiro está a China. A população chinesa é descendente da etnia Han, é uma república socialista, capital Pequim, população de aproximadamente 1,3 bilhão. E sobre a população, já vou falar sobre a política do filho único. O governo chinês aplicou essa política, significa que os casais chineses não podiam ter mais de um filho, eles quiseram conter o crescimento populacional. Só que a população começou a ficar cada vez menos jovem, começou a envelhecer e pesou para o governo chinês ter que cuidar dos idosos. Então a política foi ficando branda, foi ficando mais fraca e ela durou de 1970 até 2013. O idioma predominante da China é o mandarim e as religiões predominantes, budismo, taoísmo, islamismo, catolicismo e cristianismo. Aspectos físicos. A China ela se localiza totalmente a leste do meridiano de Greenwich, no extremo oriente, no hemisfério norte, na zona temperada. E eu vou tratar de 5 principais regiões. Também vou mostrar pelo Google Maps para vocês entenderem melhor, porque eu não encontrei um mapa que dividia certinho essas regiões. A gente tem Xinjiang, Tibete, a Mongólia Interior, que seria esse mapa menor aqui, a Manchúria, essa região, como mostra aqui, e as planícies orientais aqui mais para baixo, planícies orientais. A gente vai começar por Xinjiang. Bom, em Xinjiang tem o predomínio de desertos e montanhas, clima árido. Ela abriga grupos de minorias étnicas como os uigures turcos. E eu trouxe uma imagem das mulheres. Também tem uma questão aqui dos centros de reeducação para muçulmanos. Em Xinjiang, a China apresenta campos de detenção, em que eles também chamam de centros de reeducação para muçulmanos. A China alega que esses campos de detenção são para ensinarem mandarim, ensinarem um trabalho, seria uma formação para os muçulmanos. Só que existem outros países que denunciam a presença de abuso sexual, de tortura, também de trabalho forçado. Então tem essa questão em Xinjiang. Tibete. O Tibete ele apresenta um relevo montanhoso, a cordilheira do Himalaia. A cordilheira seria conjunto de montanhas. Dois rios principais. O Yangtze também chamado de Rio Azul, é o maior rio da China. E o segundo maior é o Huanghe. Não sei se vocês estão falando certo, mas é o Rio Amarelo. Então tem esses dois rios principais. Também existe um movimento separatista da população majoritariamente budista. Eles reivindicam a criação de um estado teocrático, cujo líder é o Dalai Lama. A Manchúria, que fica no nordeste do país, ela possui recursos minerais, principalmente o carvão mineral. Já esteve sob domínio japonês e é onde se encontra a capital Pequim. Bom, na verdade eu vou mostrar primeiramente. Vou mostrar primeiramente no Google Maps o país para vocês verem melhor. Então a China está aqui, perto de Mongólia, perto da Rússia, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Japão. E aí eu vou mostrar para vocês algumas das regiões. Xinjiang,
que fica aqui. Aqui no Google Maps tem até algumas informações. No noroeste da China, é uma vasta região de desertos e montanhas, até onde eu peguei algumas informações. Mas também uma outra questão aqui importante é a antiga rota comercial da seda que ligava a China e o Oriente Médio passava por Xinjiang. Então, em Xinjiang passava uma rota comercial. Próxima vai ser Tibete. E aqui, sobre o Tibete, ele está falando. Localizado no elevado Planalto, parte norte do Himalaia, uma região autônoma da China, que compartilha o Monte Everest com o Nepal. Por causa dos seus altíssimos picos, foi chamado de Teto do Mundo. Então, eu quis mostrar só essas duas regiões, principalmente, para dar umas informações a mais. Xinjiang, Tibete por aqui, as planícies orientais, Manchúria e aqui tem a Mongólia interior. Agora passar para frente. Bom, aí eu também vou falar um pouco sobre a história da China. Isso até vai influenciar, até vai explicar para vocês como que a China se tornou tão grande economicamente. Como eu já falei, a China é uma república socialista. E aí, isso aconteceu com a Revolução Chinesa de 1949. Então, em 1949 foi implantado o socialismo pelo líder Mao Tse-tung. E o país, depois dessa revolução, passou a ser chamado de República Popular da China. Aqueles chineses que não estavam de acordo com o socialismo e apoiavam o capitalismo, esses chineses se chamavam Kuomintang. E então, como o país acabou se tornando socialista, esses chineses capitalistas, fugiram para a Ilha Formosa e formaram Taiwan, que é considerada uma província rebelde. Apesar de Taiwan se considerar, né, independente e tal, a China considera somente uma província rebelde. A gente tem também a Guerra do Ópio. Bom, a China ela era muito fechada para os países, para os outros países economicamente. O porto de Cantão era o único porto aberto para o comércio exterior e também a China proibia o comércio direto com os chineses, os consumidores chineses. E a Inglaterra, durante a Segunda Revolução Industrial, ela começou a traficar o ópio, que é uma droga. Como era muito difícil comercializar com a China, eles começaram a traficar. E o ópio, ele começou a deixar as pessoas, os chineses, viciados. E a China também, o governo chinês tinha falado com a Inglaterra para parar com aquilo, enviou para a rainha. Só que a Inglaterra continuou traficando ópio. Então, como forma de protesto, o governo chinês ordenou a destruição de um carregamento de ópio. E foi isso o estopim, o que levou à Guerra do Ópio, que durou de 1839 até 1842. E a derrota foi chinesa. Só que essa Guerra do Ópio teve algumas consequências, entre elas o Tratado de Nanquim. Como a China perdeu, ela teve que abrir 5 portos ao livre comércio. Os ingleses passaram a ter privilégios no comércio com a China teve que pagar indenização e também o principal, a China teve que ceder a posse da ilha de Hong Kong aos britânicos. Então a ilha passou a ser da Inglaterra até 1997. E aqui tem uma imagem de Hong Kong. Bom, agora os aspectos econômicos. A gente tem duas Chinas, a China ocidental, que é mais pobre, predominantemente rural, e a gente tem a China oriental, que é mais desenvolvida, urbana, fácil de exportar pelo litoral. Aqui tem uma explicação sobre como que começou
como que a China começou a receber empresas estrangeiras. Bom, depois de ter passado séculos dependendo quase inteiramente do setor agrícola e depois das mudanças após a Revolução Chinesa, né, essa mudança para o socialismo, a partir da década de 70 a China teve um grande crescimento econômico. Então, em 1979, esse líder, o chefe do país, Deng Xiaoping, ele abriu o país para investimentos com outros países. Ele criou as zonas econômicas especiais, que eram empresas que ficavam, que é claro que eu falei, mais na China Oriental, porque é mais fácil exportar pelo litoral. Então, essas zonas econômicas especiais, elas eram cidades que recebiam empresas estrangeiras, Estados Unidos, Japão, Alemanha. E um dos pontos atrativos da China para receber empresas estrangeiras é a mão de obra barata e os investimentos fiscais. Bom, e antes de começar a falar da briga entre China e Estados Unidos, eu queria mostrar esse site aqui, que mostra, com o passar dos anos, os países que mais emitem gases de efeito estufa. Então, no começo está os Estados Unidos, e com o passar dos anos a China vai crescendo. E a China é um dos países que mais polui. Até um ponto que eu não sei se vocês sabem, os chineses já tinham o costume de usar máscara por conta da poluição na China. Então, veio o Covid-19, já não era... As máscaras não eram algo fora do comum. E essa informação vai até 2016. Bom, agora falando da treta entre a China e os Estados Unidos, e eu sei que eu parei de aparecer, minha câmera sumiu, porém vamos continuar e prestem atenção na minha voz. Guerra entre Estados Unidos e China. A gente tem uma guerra comercial. O PIB dos Estados Unidos ainda é maior, só que tem essa constante guerra comercial. Os Estados Unidos e China compartilham uma interdependência, porque os Estados Unidos dependem da mão de obra barata, as empresas dos Estados Unidos localizadas na China, e a China também depende dos Estados Unidos. Eles têm uma relação comercial. Em 2019, o Donald Trump decidiu impor tarifas sobre produtos importados da China por considerar a balança comercial desequilibrada. Então tem essa guerra comercial. E também a gente tem uma disputa diplomática. Um exemplo é a empresa tecnológica Huawei, não sei, Huawei, como falar exatamente. Mas essa empresa é chinesa. E os Estados Unidos veem essa empresa como uma ameaça à segurança nacional e também tenta impedir que essa empresa implante até as redes de quinta geração, que é o 5G. Os Estados Unidos também denunciam a violação de direitos humanos em Xinjiang, como eu falei, dos muçulmanos nos campos de reeducação, entre aspas. E também denuncia a redução de liberdades em Hong Kong, porque a partir de 1997, Hong Kong passou a ser da China, só que Hong Kong deveria ter certa independência, só que a China fica interferindo nas questões de Hong Kong. E também a questão do coronavírus, que pessoas dos Estados Unidos
Os Estados Unidos, em geral, eles falam que o vírus foi criado pela China e que eles já também teriam a vacina meio que pronta. Então foi todo um plano. É uma questão bem complicada que divide, né? Gera muita discussão. Mas a gente vem aqui só para passar as informações para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de China. Foi bem rápida, eu trago as informações de uma forma bem rápida. Mas façam um resumo para retomarem todo esse conteúdo. E é isso. Como sempre, eu vou mandar a lista de exercícios. Então estudem e eu espero que vocês tenham entendido.